Abram suas Bíblias agora comigo, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: não saia apressada. Tem um cafezinho especial para você. Então não vá embora da igreja quando o culto acabar. Nós preparamos no Espaço Convivência um cafezinho para você, um patê que está uma delícia. Então não vai embora. 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler do verso de número 10 ao 11, e depois leremos o verso de número 20, diz assim o texto bíblico: levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça passará a navalha. Agora vem comigo o verso de número 20. Ana concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença com humildade e com o coração aberto diante de Ti. Assim como Ana derramou a sua alma diante do Senhor, nós também queremos derramar tudo o que somos, sentimos, queremos derramar nossas dores, medos, sonhos, e até mesmo os nossos clamores, que na nossa insuficiência julgamos que não temos tido resposta. Pai, no nome de Jesus, nós queremos não apenas ouvir uma mensagem, mas queremos um encontro real e verdadeiro contigo. Por isso, fala conosco pela tua palavra, amolece esse coração de pedra, abra o nosso entendimento e nos ensine, Senhor, a orar de verdade. Que este tempo seja um tempo de transformação, cura e de renovação de fé. Receba este momento para a tua glória e fala com cada um de nós. É o que te pedimos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Por que orar, se Deus já decidiu tudo? Você já fez essa pergunta? Por que orar, se Deus já decidiu tudo? Nós estamos numa série de mensagens, histórias que tocam as nossas histórias. E nós temos refletido sobre histórias a partir da Bíblia. Histórias essas que tocam as nossas histórias, porque são histórias que nos confrontam, nos identificam e nos transformam. A Bíblia, ela não é um conjunto de livros antigos, mas ela é um livro de arquétipos. E por essa razão, à medida em que nós vamos lendo as histórias bíblicas, essas histórias vão nos lendo, porque as nossas vidas vão sendo refletidas em cada uma das particularidades que nós vamos aprendendo e conhecendo. Nós já falamos de histórias a partir do livro do Gênesis, depois fomos para o deserto e a travessia, chegamos na conquista de Canaã,
entramos em Juízes, que foi um período da história de Israel, que Israel foi governado, liderado por juízes. E ali falamos sobre personagens como Débora, como Gideão, como Sansão. E hoje nós chegamos no livro de 1 Samuel, que é um livro que vai transicionar entre o período da história que Israel era governado por juízes para monarquia. Então, o livro de 1 e de 2 Samuel vão falar desse momento de transição do governo de juízes para um governo de monarquia em Israel. E aí, os 3 primeiros capítulos do livro de 1 Samuel conta uma história que envolve pelo menos 5 personagens. Nós temos a Ana, nós temos o marido da Ana, que era o Eucana, nós temos uma outra esposa do Eucana, que era a Penina, nós temos o filho de Ana, que é o Samuel, nós temos o sacerdote Eli, e nós temos os filhos do sacerdote Eli, que era o Ofni e Finéias. E cada um desses personagens, de um jeito ou de outro, podem nos falar a respeito. Ana, essa mulher com dores, com desejos. Eli, um homem que numa fase da sua vida em relação aos seus filhos foi omisso como pai. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que se perverteram e desconfiguraram um propósito, uma vocação que Deus lhes tinha dado, se corrompendo. E o Samuel, que é um milagre, que é fruto de um milagre carregado pela oração. E por essa razão, esta história nos ensina muito sobre oração, mas sobretudo nos ajuda a refletir sobre essa pergunta exclamativa: vale a pena orar? Se tudo no final das contas é Deus quem vai decidir, por que eu devo orar? Para que orar? Será que eu não estaria perdendo tempo orando, sendo que a última palavra vai ser de Deus? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Bem, vamos falar um pouco da história da Ana. Se nós pudéssemos definir a biografia da Ana, e escrevêssemos um livro sobre a Ana, Mirelle, talvez o título seria Ana, uma mulher que sabia o valor da oração. Porque é o seguinte, o Eucana, esposo da Ana, ele era casado com a Ana e era casado com a Penina, então ele tinha 2 mulheres. A Penina, ela teve filhos. A Ana não teve filhos, não podia ter filho. E aí, em razão dessa situação particular na vida da Ana, a Ana se torna uma mulher angustiada, porque ela era estéril. E ela era estéril em uma cultura onde ter filhos não representava apenas um propósito espiritual, mas representava também um propósito social. Vejam vocês que Deus já havia dado uma ordem para o Adão, dizendo o seguinte: frutificai, crescei
e multiplicai-vos. Quem pega essa palavra aí para ter 10, 15, 20, 30 filhos? Você quer receber essa palavra aí? Pastor, eu quero ter mais 15 filhos. Quer ter pelo menos mais uns 10, Deidiane? Que coisa boa. Então tinha um propósito espiritual, porque assim, toda mulher em Israel tinha aquele sentimento: vai que eu estou grávida de Jesus, do Messias, do Salvador. Já pensou isso, Shirleia? Eu engravidar e o meu filho for o Salvador. De modo que a esterilidade representava até um tipo de angústia de se sentir ou de ser vista como uma mulher amaldiçoada, porque não podia ter filho. Socialmente, a mulher cumpria esse papel também de procriar. E aí nós estamos em um mundo, 1000 anos atrás. Nós vivemos hoje num contexto social demográfico brasileiro que as famílias estão cada vez mais reduzidas. Há aqueles que já casam falando: eu não vou ter filho. Há aqueles que têm um filho, e há aqueles assim que tem 2 e já fala: a fábrica acabou, fechou, parou. Mas naquele tempo não. Então nós estamos diante de uma mulher que carregava esse estigma. Uma mulher que também era humilhada, porque a Penina, ela zoava, caçoava, zombava da Ana. Eu posso ter filhos e você não pode. Eu tenho filhos de Eucana e você não tem. E isso dói. Isso dói. Porque tem palavras que doem mais do que um tapa na cara. Tem palavras que nos humilham mais do que uma surra. Tem palavras que têm poder de nos levar na lona. Essa é a Ana. Humilhada. Incompreendida pelo Eucana. Porque em determinado momento, o Eucana, vendo o sofrimento de Ana e fazendo de tudo para compensá-la, ele diz: por que você sofre tanto por não ter filho? Só que o Eucana, ele errou, Michel, na compreensão, porque uma coisa é o amor de marido e mulher, outra coisa é o marido de mãe para filho, outra coisa é o marido de amigo para amigo. São situações distintas. E o Eucana, ele começa a agir com a Ana sem compreender que, conquanto a Ana se sentisse amada pelo esposo dela, mas ela sentia falta, e era uma falta que deveria ser pelo menos compreendida, e que ele não conseguia. A Ana é humilhada, é incompreendida e ela é julgada. Um dia ela vai orar em Siló. E ela está orando, o sacerdote, que é o Eli, chega nela. Diz o seguinte: o que está acontecendo com você? Porque a Ana orava, Maria de Lourdes, e ensopava o chão de lágrimas, de tanto choro. O narrador diz que ela chorou abundantemente. O Eli chega na Ana e fala assim: você está bêbada? Você está embriagada? Por que você está orando desse jeito? Ela, chorando de dor, chorando porque a alma dela estava triturada, chega um cara julgando ela e falando: deve ter bebido ontem até, né? Para estar chorando assim copiosamente.
Essa é a Ana. E aí, nesse contexto, o texto bíblico fala que ela orou, e ela orou amargurada. Esse termo, amargurada, é o mesmo usado quando Moisés bate o cajado dele na rocha, sai água, e a água era amarga, e que o povo de Israel não podia beber aquela água, porque aquela água era amarga, e o nome que se deu foi Mara, águas amargas. Esse mesmo termo, amargo, é quando Noemi, em razão do seu luto, da perda, ela diz: eu não quero mais me chamar Noemi, eu quero me chamar Mara, porque eu estou profundamente amargurada. Então a Ana está amargurada, e a Ana não finge que está bem. Ela chora e chora mesmo. Ela chora diante de Deus e não esconde a sua dor. Aliás, quando o Eli sugere que ela estava embriagada, ela diz: olha, não pense você, não me tome como uma filha de Belial, como se eu estivesse amaldiçoada, como se eu estivesse endemoniada aqui. Eu não estou aqui chorando angustiadamente porque eu estou endemoniada, não, Eli. Eu estou chorando porque está doendo em mim. E talvez você não sabe o que é uma dor, mas está doendo. E eu quero ter pelo menos o direito de orar chorando diante de Deus. Ou eu não posso chorar diante do Senhor, ou eu não posso derramar minhas lágrimas diante de Deus, ou eu não posso me abrir com Deus, ou eu não posso rasgar o meu coração, e ainda que Ele seja soberano, e eu sei que Ele é soberano, Ele é Senhor, falar para Ele: está doendo, eu estou destruída, eu estou acabada, dói na minha alma sofrer as humilhações que eu estou sofrendo. Está doendo, Senhor, está doendo. E ela diz para o Senhor, e ela fala: se tu olhares para mim, e se tu atentares benignamente para mim, eu tenho hoje uma condição, eu sou estéril. E aí, Vitória, ela podia dizer assim: Deus me fez assim, Deus me quer assim, e é a vontade de Deus. Ponto final. É a vontade de Deus. Vou seguir minha vida. Tem gente que é para ter, tem gente que não é para ter, e eu sou para quem não tem. Mas não. Ela tem uma condição física, e que na fé dela, ela podia muito bem se contentar, dizer: está ok. Só que no caso específico dela, pessoal dela, tem gente que talvez isso não vai doer, mas no caso dela, na história biográfica da vida dela, doía. Para ela era uma dor. E ela coloca isso diante de Deus. E fala: Senhor, eu não posso ter filhos, eu te agradeço por tudo, eu sei que tu és bom, eu não estou aqui lamentando, murmurando, não se trata disso. Só estou dizendo para o Senhor que realmente eu queria muito ter um filho. E dói em mim. E digo mais: é algo tão interessante isso, porque ela pede uma coisa que ela não vai usar, que ela nem vai sequer usufruir, porque ela diz: quando eu receber eu já te dou. Porque ela podia falar: eu quero ser mãe para ter o prazer de levar meu filho na escola, eu quero ser mãe porque eu quero vivenciar algumas coisas na vida da criança como mãe, eu quero ser mãe
por causa disso, por causa daquilo, papapá, papapá. Não. Você fala, Senhor, dói em mim o fato de eu não ser mãe. Se eu me der essa graça, eu devolvo para ti. Mas eu queria esse milagre na minha vida. E aí o verso 20 se diz assim: Ana engravidou e deu à luz. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não é um poste parado, que não tem ouvidos. Deus tem ouvidos e Deus reage, ouve e responde. Um coração contrito e quebrantado Ele não despreza. Você pode dar um glória a Deus por isso? E aí você pergunta, por que orar? Orar porque Deus te ouve, sim. Orar porque Deus está te vendo, sim. Orar porque suas lágrimas diante de Deus têm valor, sim. E ainda que aquela condição da Ana fosse uma condição naquele momento que Deus permitira para ela, você não vai ter filhos. Ana ora ao Senhor e diz, muda essa história na minha vida, muda esse quadro. A vida do ponto de vista genético, biológico, científico, químico, me fez ser assim. Mas o Senhor pode colocar água no deserto, pode fazer jorrar fonte de onde não existe, pode ressuscitar, pode vivificar, pode curar, pode libertar, pode livrar. O Senhor pode criar a partir do nada. E eu quero te pedir, eu creio que tu podes me ouvir e estar aqui diante do Senhor a minha angústia. Então sabe o que eu aprendo com Ana? Que vale a pena orar, que a nossa oração tem um valor diante de Deus, porque vem o menino Samuel como fruto dessa oração, resultado direto dessa oração, e aí de fato ele nasce. Ana entrega ele para Deus, ele cresce servindo ao Senhor, ele cresce em graça, ele cresce em reputação. E uma das coisas que nós vamos aprender com Samuel sobre o valor da oração, é quando Deus o chama, e ele diz, fala Senhor, que o teu servo ouve. Se Ana é uma mulher que a gente aprende o valor da oração, Samuel é um homem que a gente aprende que oração sem sensibilidade não produz efeito. Porque Deus está falando. E o problema, Gleidione, não é que Deus não fala, é que a gente não escuta Deus. Porque Deus está falando, Deus está falando, Deus está soprando, o Espírito do Senhor está soprando, o Espírito do Senhor foi derramado sobre jovens e velhos, o Espírito do Senhor está sobre nós, mas nós que não ouvimos. Então com Ana eu aprendo o valor da oração. Com Samuel eu aprendo que a oração ela tem que ser carregada de sensibilidade. E por último, com Eli, eu aprendo a oração que não deve ser feita diante de Deus. Porque o Eli, ele tinha uma família sacerdotal. E os dois filhos do Eli passaram, como se diz aqui no Goiás, Adriano, pintar e bordar. O cara que pinta e borda é aquele cara, gente, aqui no Goiás, ele assim, ele faz um revestrete. O Ofni e Finéias, eles praticam imoralidade sexual no lugar de culto para Deus. Eles roubam para benefício próprio as ofertas. E eles fazem assim, coisas que até o diabo duvidava. E o Eli, diante de tudo isso, ele toma conhecimento de todas as coisas,
não corrige, não confronta, não protege o que era santo. E aí havia um propósito na família de Eli. E por causa da omissão do Eli, Deus retira esse propósito. Chega no Eli e fala assim: Eli, eu prometi à sua família, está lá no capítulo 2, no verso de número 30. Dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Deus está dizendo para Eli: Eli, eu mudei de ideia. Com Ana, eu mudei de ideia. Ana era estéril. Eu disse: agora você vai ter um filho. Com você, Eli, eu tinha um propósito para a sua vida. E agora eu estou retirando esse propósito. Porque você escolheu um outro caminho. A oração pode mudar as coisas. Porém, pode mudar para o bem ou para o mal. Dependendo do nosso tipo de oração. Porque a sua vida é um tipo de oração. A omissão do Eli foi uma oração. Foi uma oração covarde, omissa, e que optou, decidiu por não confrontar o pecado. E quando você se acomoda com um pecado, você está confessando diante de Deus: eu voluntariamente e consciente aceito as consequências do pecado. Então, se você vive de uma forma deliberada, se você vive de uma forma consciente no pecado, eu preciso ser honesto com você. Você está fazendo uma oração para Deus se afastar de você. Você está orando para o Senhor: Senhor, se afasta de mim. Porém, esse é um tipo de oração que custa caro. Então você pode decidir nessa noite, se você quer orar como Ana, ou se você quer orar como Eli. Eu encerro a minha mensagem dizendo que nós não vivemos no modo automático do tipo: se Deus quis, vai acontecer, não adianta orar, já estava escrito nas estrelas, o que tem que ser será, porque isso nos faz acomodar e perder a esperança. Você já pensou se Ana, Rogério, acreditasse que a esterilidade era uma determinação irrevogável de Deus para a vida dela? Será que ela oraria ao Senhor? Mas Deus mostra, a Bíblia mostra um Deus que ouve e que responde ao humilde. Ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Isto não significa que Deus vai te dar tudo, mas também não significa que a gente tem que parar de orar. Independente de qualquer circunstância, eu quero dizer para você, igreja, não deixe de orar. Ah, mas está difícil. Ah, mas eu nasci assim. Ah, mas não tem jeito. Você está diante de um Deus que não despreza um coração quebrantado e contrito. Algumas coisas
acontecem na nossa vida porque a gente ora. Outras coisas não acontecem porque a gente não ora. Esta semana eu tive um testemunho. Na segunda-feira eu acordei com uma cólica renal. E eu já tive 5 cólicas renais. Quando eu acordei na segunda-feira já com uma dor, uma pontada, eu fui para o banheiro já angustiado, pensando comigo, meu Deus do céu, mais uma vez. Só que diferente das outras vezes, e eu não sei se é com todos os homens aí, mas quem é casado com homem, ou quem é pai ou mãe de homem, sabe que homem não pode gripar, né? Gripou, a gente já vai para debaixo da coberta, atestado de 50 dias, estou incapaz para a vida, para o trabalho. Gripou, eu sou assim. Irmãos, eu com cólica renal, eu grito, tanto de dor, eu vomito, eu passo mal. Não sei se alguém já teve cólica renal aqui, mas eu passo mal de vomitar de dor. Nesse dia eu fui para o banheiro, e aí falei, não, eu vou manter minha calma, porque eu vou ter que me arrumar, tomar um banho, organizar minhas coisas, e já pensando comigo, já vou cancelando todos os compromissos que eu tenho para hoje, que eu vou para o pronto-socorro, e etc, e etc. E aí lembrei, nossa, eu precisava tomar um remédio, mas eu estou sem o Buscopan e sem o Toragesic, que são os remédios que eu tomo quando eu estou numa crise de cólica renal. E aí, lembrei, tal, mas pelo menos um paracetamol deve ter aqui, eu vou tomar um paracetamol. Peguei o paracetamol. E antes de tomar, eu falei, não, vou fazer minha devocional primeiro, depois eu tomo. Sentei na mesa para fazer minha devocional, com a cartela. Abri a cartela do paracetamol, peguei a cápsula e coloquei na mão. Eu ia tomando, falei, não, peraí. Acabei de falar para mim mesmo que é para fazer depois do devocional. Vou orar ao Senhor. E eu fiz uma oração. Com a Bíblia aberta, fiz uma oração. Irmãos, se foi coincidência, jesuicidência, o que foi, eu não quero saber. Eu sei que para mim, a realidade, para mim foi uma experiência de fé e de esperança. Eu acabei de orar. Se eu falo para vocês, dá até vontade de rir dessa graça, mas eu acabei de orar. Me deu uma vontade de ir no banheiro. Eu peguei a cápsula, deixei em cima da mesa, falei, vou no banheiro. E eu fui ao banheiro. E foi assim, 5 segundos, eu expeli a pedra através da urina. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? E quem já teve cólica renal sabe que assim, a pele pedra é como se tirasse aquela dor imediatamente que você está sentindo. E aí, eu abri aquele sorriso, eu falei, não é possível um trem desse, desacreditado e ao mesmo tempo grato a Deus. E a gente está perdendo esse hábito. Eu nunca preguei e nunca vou pregar aqui na igreja que a gente não deve tomar remédio, jamais. Só que a gente deve orar antes de tomar um remédio. A oração deve ser sempre a nossa primeira reação. Não é ligar para fulano, ligar para ciclano, desesperar, isso, aquilo, tal, e agora como é que eu vou fazer? Vou pensar em fulano, vou pensar em ciclano. Não, orar. Mas orar mesmo. Recebeu uma notícia, recebeu uma informação, recebeu alguma coisa. Ore. Porque Deus, sim, Deus cura cólica renal, Deus faz o relógio parar. Se tiver que fazer o tempo parar, Deus faz. Deus abre o mar, abre. Deus cura, cura. Deus faz mãe estéril ter filho, faz.
Deus ressuscita morto? Ressuscita. Deus abre portas onde não existia porta? Abre. Deus faz. E eu não sei qual é a sua amargura desta noite, a sua angústia. Mas eu quero te desafiar a orar ao Senhor. E a falar: Senhor, eu não sou incrédula. Eu não estou falando aqui que eu deixei de acreditar no Senhor. Nada disso, eu não estou aqui lamentando. Mas eu vou falar para o Senhor o que eu estou sentindo. Sim. Está doendo em mim. Dói. Essa situação está doendo na minha vida. Pedir a tua graça, misericórdia. Eu não vou mentir para o Senhor. Está doendo. Eu não estou conseguindo dormir. Eu não aguento mais ser humilhado. Está doendo. E sinceramente, eu creio que se tu quiseres me dar um filho, tu podes me dar. Eu creio que essa situação pode ser mudada pelo poder do teu Espírito Santo. Gostaria que você se colocasse em pé. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser chorar, se você quiser gritar, se você quiser fazer o que for para falar com o seu Deus, saiba, o seu Deus te ouve. Ele não despreza um coração contrito e quebrantado. Ore ao Senhor nessa hora. Digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, meu Jesus, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Digno, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Senhor, quantos corações nessa noite estão chorando abundantemente, com dores, ó Deus, que já não cabe mais dentro dele. Quantas coisas estão nos machucando, nos sufocando, nos estrangulando, e às vezes até sem ar. A gente levanta a nossa voz diante do Senhor para dizer: está doendo.
gente continua acreditando no Senhor. Nós continuamos acreditando que Tu és soberano, que Tu tens o melhor para nós. Mas dentro de nós há um pai, há uma mãe, há um homem, há uma mulher. E nós não queremos esconder diante do Senhor as nossas dores, mas nós nos derramamos diante da Tua presença, para dizer ao Senhor que dói, para dizer ao Senhor onde está doendo, para Te pedir, Senhor, se Tu, Senhor, na Sua infinita bondade e misericórdia, nos concederes essa graça de mudar esse cenário, de mudar essa fase da nossa história, de mudar esse rumo, fazer essa janela aparecer onde a gente já não enxerga mais, de contrariar esse diagnóstico médico, esse vaticínio. Nós sabemos que Tu tens poder, porque Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Porque tudo vem de Ti. Tudo vem de Ti. E tudo é para Ti. Tua é a glória. Levanta as tuas mãos. Aleluia. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo, meu Rei. Tu és digno de tudo, meu Senhor. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor abençoe os teus filhos. Que o Senhor abençoe os filhos dos teus filhos. Que o Senhor te dê a paz. Vai na bênção.